Então, amores, mais um encontro santo, mais um dia de encher o potinho. Como diz a minha irmã aqui, é dia de encher o potinho. E esse potinho, ele precisa ser enchido, porque a nossa mente, ela esvazia o potinho bem rápido. Se a gente não souber a direção e se a gente não souber a ajuda que tem, muitas vezes a gente drena a nossa energia e fica realmente esgotado, e não só a energia, mas nos sentindo tristes, porque o estado emocional que fica operante em nós não é o da alegria, não é? Não é o da leveza, da harmonia. Muitas vezes, quando a gente passa o dia se irritando, se desgastando, controlando, chega no final do dia a gente percebe que a gente está drenado, né? E a gente não gostaria que fosse assim. Eu tenho certeza que todo mundo em um certo momento percebe, né? Eu não gostaria que fosse assim. Eu gostaria de estar sentindo diferente. E aí, eu gostaria de, antes de entrar no nosso subcapítulo, na verdade, já entrando, porque tudo faz parte, conversar um pouquinho a respeito do que a Areta trouxe para nós no grupo essa semana, né? O quanto ela tinha ficado frustrada. E aí eu quero que tu converse um pouquinho aqui, tá, Areta, se eu não estou falando. E eu até quero que tu relate um pouco do que tu sentiu, mas ela nos falou ali que estava um pouquinho frustrada, né? Porque ela percebeu que ela fez tudo errado, né? Ela percebeu que ela fez tudo errado e que ela estava exausta e que ela precisava rever e ela, né, precisava se conectar novamente. E que isso tinha deixado ela, poxa, triste, culpada, desgastada. E aí, não sei se vocês chegaram a ler, eu coloquei no grupo para ela ficar tranquila. Ficar tranquila porque ela não está aqui para se sentir culpada. Não foi para isso o chamado que ela sentiu no coração e não foi para isso, né, que o Espírito Santo trouxe ela até aqui. Não é para ela se frustrar olhando para os erros que ela está cometendo, para as oportunidades que ela teria de abençoar e não conseguiu, de converter. Não é para isso, né? Não é para isso que ela está aqui. Muito pelo contrário, ele quer nos trazer aqui para nos ensinar e nos mostrar que ele retira o nosso fardo. Ele pega todos esses erros, toda essa culpa que a gente sente, todas essas tentativas frustradas, muitas vezes, de agir diferente, de sentir diferente naquela situação, ele vem e diz: dá tudo para mim, né? Dá tudo para mim. Deixa eu só. É que tem um aluno levantando da carteira, indo na mesa do coleguinha, e eu tô aqui chamando a atenção. Eu com barulho, eu sou terrível, porque eu começo a desconcentrar. Eu foco, perco o foco do enredo. Mas, enfim, voltando aqui. Então, o que ele quer é nos dizer o seguinte: eu cheguei na tua vida agora. Você não está mais sozinho. Então, entregue esses erros a mim, né? Descansa na minha orientação e pouco a pouco você vai desfazendo isso comigo. Eu estou aqui para te aliviar, não para olhar para ti e falar você fez errado nessa situação, não para te julgar porque você não liberou o que você precisaria liberar. Não é nada disso. Primeiro, eu tenho um plano para ti que eu quero te mostrar. Então, ele nos ensina do plano que ele tem para nos liberar da nossa mente. Porque como tu já percebeu, e como eu sei que muitas pessoas que estão aqui no Encontro Santo já perceberam, a mente nos leva a cenários bem ruins, internos. Quando a gente começa a olhar para a raiva que a gente sente, para o ódio, para a mágoa, tudo isso são interpretações da mente.
E tudo isso está ali e não precisa estar. E está ali porque a gente apoia sem saber. A gente criou isso, a mente humana criou uma forma de pensar que desperta todos esses sentimentos. E antes, até um certo ponto da nossa vida, você passa por isso tranquilo, porque você acha que tá ok só colocar a culpa no outro, que o outro te causa isso. Mas quando o Espírito Santo vem e te apresenta a perspectiva, não, não, é você que causa isso em você, e eu vou te ensinar como que a gente vai curar isso. Quando essa virada de chave acontece, você começa a ficar chateado. Por quê? Muitas vezes você pode ficar chateado. Por quê? Porque você acha o seguinte: eu não estou sabendo sair disso aqui, eu não fiz o que era para ter feito. Só que hoje, a lição de hoje é tão maravilhosa que tu trouxe essa frustração no sábado, né? Ou na sexta ou no sábado, não lembro. É, tu trouxe essa frustração. E a lição desta semana explica exatamente o teu questionamento. Eu falei, meu Senhor, tu colocou alguém sentindo o que tu estás aqui falando que tu vai tirar. Então, eu tenho certeza que depois do nosso estudo de hoje, tu vai compreender que está tudo certo, sempre, sempre. Porque, de novo, tu não está aqui para se sentir mais culpada pelos teus erros, não. Tu estás aqui para perdoar os erros, que é o que você vai entender agora. Tu tá aqui para soltar esses erros, para dar para ele, para dizer assim, ó, vamos desfazer tudo isso e pouco a pouco tu vai me mostrar. E é só isso que ele quer. Porque, gente, o ego, ele é uma forma de pensar que a gente criou. Então, é a forma que a gente sabe. Então, quando vem um irmão puxando o nosso botão, a gente não sabe fazer diferente. A gente não sabe agir diferente. Se a gente soubesse, nós não precisaríamos do Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Nós não precisaríamos de um plano que Deus criou para nos liberar da nossa própria mente, dos nossos próprios pensamentos. A gente não precisaria. Se eu não precisasse da ajuda dele, eu não estaria aqui. Então, ele já sabe que a gente não vai conseguir. Ali, naquela situação que ele mandou, muitas vezes a gente não consegue ou na primeira vez, ele vai mandando as lições para te ir desfazendo. E isso é aos poucos, desfazendo pensamentos, iluminando pensamentos. Então, isso é um processo no tempo que leva um tempo. Só que ele só quer que a gente saiba o seguinte: feliz de nós que estamos nos trabalhando. Então, só pelo fato de tu reconhecer como você estava internamente naquele dia, tipo assim, poxa, hoje eu tô aqui, hoje eu tô um caco, hoje eu senti muita raiva, hoje eu só me irritei, hoje eu culpei todo mundo, hoje eu. Quando você olha para isso, só você olhar para isso e não gostar do que você viu, isso já é um grande passo na direção espiritual. Isso já é um grande passo. Por quê? Porque em 95% das pessoas nem reconhece o que passa dentro delas, o que elas estão sentindo, né? Nem ainda reconheceram que é um trabalho que elas agora têm que iniciar e têm que fazer, que é um desfazer, que é uma cura, né? A gente chama de cura aqui, liberação, né, da mente, é tudo a mesma coisa. Então, Deus tem um plano para nos liberar da nossa mente, que cria todas essas coisas desnecessariamente, mas é o que ela sabe fazer, é o que a nossa mente sabe fazer. Então, o enxergar isso já é um grande passo. E aí, existe um plano. Um curso em milagres, ele apresenta para nós esse plano. A gente está estudando ele para entender esse plano, né? E o plano que Jesus nos mostra aqui é o plano do perdão.
do ego. É o que a gente vai falar agora nesse subcapítulo. Na página 178, eu quero que vocês leiam esse subcapítulo quando vocês tiverem a chance essa semana. Leiam ele depois da nossa aula, para vocês se aproximarem ainda mais do perdão, entender realmente o que é o perdão, porque a nossa mente, ela leva um tempo para assimilar o perdão, né? A gente leva um tempo, porque o nosso aprendizado, o ego, o que ele faz, a primeira coisa que ele faz é validar erros, né? É validar erros. Pode perceber como você ficou. Eu enxerguei todos os meus erros, eu me puni por todos os meus erros, eu me culpei por todos os meus erros. Então, e ele faz isso com o irmão também, obviamente, né? O erro do irmão, a forma como o irmão fez, que não. Então, o ego, a nossa mente, ela tem esta validação do erro. E como ela se vê separada do outro, como a gente se vê de forma individualizada, o erro do outro me fere, o meu erro fere o outro. E essa é uma forma distorcida, na verdade. Porque, primeiro, segundo o que o Espírito Santo nos traz, não existe o outro, né? Essa é a grande percepção que vamos mudar. Existe um único ser, ao qual estamos todos unidos. Existe uma fonte ao qual estamos todos unidos. Partimos do mesmo lugar, da mesma fonte, né? Então, esse lugar dentro da nossa mente que percebe isso, essa unicidade, nós vamos caminhar juntos com o Espírito Santo para este lugar, é onde ele nos leva, né? Mas o Espírito Santo, além de nos levar para esse lugar de unicidade, ele nos mostra que os erros não têm efeitos. Então, ele vai trazer para nós uma perspectiva totalmente diferente dos erros. O perdão dos erros, porque ele fala: se você é o filho de Deus, que cria como Deus, que tem o poder de Deus, por que você está acreditando no erro do outro, que o erro vai te ferir, que você é vulnerável, que você é dependente, que as coisas estão fora do teu controle? O teu ser é totalmente poderoso e totalmente dentro do que Deus te manda e te concede, você detém todo o poder. Então você precisa reconhecer isso, você precisa sair do ser que você fez com a tua mente e você precisa ir além do erro comigo para o ser que você é. Então, o Espírito Santo vai nos levar além do erro, além do meu erro e além do erro do irmão. E isso vai ser aos poucos, porque, de novo, sabe quantas vezes você contou para você mesmo que o erro prejudica o erro do outro? Muitas vezes. Muitas vezes. O teu cérebro está acostumado a olhar, é um automático. Sabe quando a gente faz uma mesma rota, tantas vezes tu faz a mesma rota, que quando tu está pegando o caminho, se você não está presente, quando vê você entrou para aquela mesma rota, mesmo querendo tomar um outro caminho? É porque o cérebro ele já entra no modo automático, ele já usa o menor nível de energia possível, ele já vai automaticamente para aquela configuração que está tão padronizada dentro dele. E os nossos pensamentos, por isso que a gente chama de condicionamento. Condicionamento é um padrão já estabelecido dentro da nossa mente, de pensar várias vezes essa situação da mesma forma, pensar. Então, isso já está estabelecido. Então, quando vem uma situação, o que tu vai fazer é, tu já está preso nesse condicionamento de responder daquela forma, como você já conhece. E aí, o Espírito Santo, com a tua presença, de perceber aquilo, opa, porque em algum momento tu percebe, opa, tô na rota errada, vou ter que mudar, você vai, opa, peraí, tô aqui nesse impulso, tô aqui nessa reação, mas eu vou desmanchar isso, eu vou trabalhar isso com o Espírito Santo. E aí você vai caminhando com ele. Boa noite, Glau, bom te ver aqui, minha linda. Eu vou, então, ler algumas partezinhas muito boas aqui e a gente vai discutir um pouquinho sobre o plano de perdão do Espírito Santo, porque realmente ele é o plano da cura, é o que Jesus nos apresenta aqui
E é a única forma de curarmos. A, a única forma que ele quer dizer, não que é o único caminho que mostra a cura. Porém, boa noite, Glau. Porém, é através do perdão das ilusões, né? Então, de que forma você vai fazer isso? Outros caminhos podem te levar, né? Eu gosto de ratificar isso, porque um curso em milagres, ele não é o único caminho, né? Existem outros caminhos, mas ele é um dos caminhos. E dentro deste caminho, ele te apresenta um plano que vai servir para ti, né, de salvação, de liberação da mente, que vai ser de fácil acesso e entendimento para você. E a gente vai ver um pouquinho sobre ele agora. Agora eu vou ler só o primeiro parágrafo, tá? Quem tem o livro pode ler comigo. A expiação é para todos, porque é o caminho para desfazer a crença em que qualquer coisa seja só para ti. Perdoar é não ver. Perdoar é não ver. Olha, portanto, para o que está além do erro e não permitas que a tua percepção pare nele, pois vais acreditar naquilo que a tua percepção demonstra. Aceita como verdadeiro só o que o teu irmão é, se queres conhecer a ti mesmo. Percebendo o que ele não é, não serás capaz de conhecer o que tu és, porque o verás falsamente. Lembra-te sempre de que a tua identidade, com I maiúsculo, é compartilhada e que o seu compartilhar é a sua realidade. Então, pessoal, primeiro, aqui ele fala, né, que a expiação é para todos. De novo, quando Jesus cita aqui em Curso em Milagres expiação, o que ele quer dizer é desfazer, né? Desfazer o erro na mente de que eu sou um indivíduo isolado e separado do todo. Então, esse desfazer dos meus pensamentos, né, ele vai acontecer nas minhas relações e interações com os meus irmãos, que é ali onde os meus pensamentos de desamor vão se mostrar para mim, porque é ali onde eu vou ter conflitos, é ali que eu vou sentir raiva, é ali que eu vou estar decepcionada, é ali que eu vou estar me sentindo agredida, é ali que os meus pensamentos vão se mostrar. Então, o perdão, o Espírito Santo vai te convidar para não ver o erro. Ele vai te convidar para te ir além do erro, ir além do que o teu pensamento está querendo te falar. Então, vai ser sempre uma situação assim. Você vai enxergar o erro. É a forma como o Espírito Santo tem de te mostrar o pensamento. Você vai enxergar algo no irmão que você não aceita, que você rejeita, que você vê diferente de você. Então ele fala que perdoar é não ver o erro. E aí, qual é o meu movimento com o Espírito Santo? Você vai perceber que a sua mente não vai conseguir não ver o erro. De novo, a sua mente criou o erro. Para ela, o erro é real. Para ela, o que o irmão fez realmente magoou. Ela realmente interpretou de uma forma que ele foi injusto, que ele foi incoerente, que ele foi indigno. Essa é a forma que a tua mente vai interpretar. E aí, Jesus nos convida, né, a dar as boas-vindas ao Espírito Santo e ensinar o que ele aprendeu. Aí é a hora de você falar assim: ok, eu estou vendo isso e eu estou sentindo dessa forma, eu penso dessa forma, mas eu não quero mais enxergar assim.
eu não quero mais ver dessa forma. Eu quero ir além desse erro. Eu quero ir além desta minha interpretação de que o irmão é assim e que ele está sendo ingrato, ele está sendo incoerente, ele está sendo. Eu quero pensar diferente. Isso parece fácil de fazer na primeira instância, só que, na verdade, ela não é tão simples assim, porque envolve uma série de coisas. Primeiro, a minha vontade de culpar. A primeira coisa que o ego quer fazer é ficar culpando e justificando a raiva dentro dele, o sentimento inadequado. Então, tu sempre vai querer colocar a culpa e justificar o sentimento ruim. Então, Jesus já nos explicou sobre isso. Deixa eu só fechar aqui a janela que está aberta para diminuir o barulho. Jesus já nos explicou sobre isso. Isso é a projeção. É o que o ego faz. Ele dissocia tudo que você sente de você e ele coloca no outro. Segundo, qual é a segunda parte que para a gente às vezes é difícil? É abrir mão daquilo que você pensa que acredita e que é valioso para você. Porque, na verdade, tudo que a gente acredita, a gente guarda com zelo. É a nossa opinião, é a nossa opinião. O que mais a gente defende do que a nossa opinião? Olha nas discussões e as brigas que temos, se não é cada um defendendo sua opinião. A gente segura uma opinião com muito fervor. Não é essa vontade do ego? A minha opinião é o que eu sou. Percebe toda a discussão que você tem, todo atrito, se você não está pegado à sua opinião e o outro na dele. Não é? É isso. Então, a gente tem que entender que a gente tem que fazer que o nosso desejo pela paz, pelo amor, tem que ser maior do que o nosso desejo de estar certo, de guardar a opinião. E isso também é um processo de iluminação que a gente vai passando aos poucos. E que nos nossos momentos de fortalecimento espiritual a gente vai conseguir. Não, eu quero ver diferente aqui. Então, esse pedido que eu faço ao Espírito Santo para perdoar o que eu acredito, ele é a disponibilidade que o Espírito Santo precisa para te curar. Mas essa disponibilidade, para ser total, ela não vem total de início. Ela vem de pouquinho em pouquinho. Porque, de novo, a nossa opinião é algo que a gente guarda com zelo. E essa opinião, na verdade, é o que está nos afastando e nos tirando a verdade do nosso ser, né? Então, o que Deus, o que Jesus, o que o Espírito Santo nos convida é fazer esse perdão. Esse perdão é esse processo de eu olhar o que está dentro de mim, de eu querer soltar aquilo que eu estou acreditando, aquilo que eu tanto valido, aquilo que eu acreditei por muito tempo, muitas vezes, a opinião com relação àquela pessoa. Nossa, aquela pessoa se mostrou tantas vezes para mim daquela forma, como é que agora eu não vou ver ela assim? Eu interpretei tantas vezes aquilo, foi nutrido tantas vezes por mim, como que agora eu solto isso, né? Então, o processo do perdão, ele vai te ensinar que nunca é sobre o outro e nem sobre a situação, nunca é. É sempre sobre os teus pensamentos. O perdão é sempre do teu pensamento. E o perdão que o mundo ensina é para perdoar o outro, não o teu pensamento. Então, Jesus quer que você entenda que esse perdão não cura. Esse perdão que a gente aprende no mundo, porque o perdão de um curso em milagres, que é o plano que o Espírito Santo tem para nós, é diferente do perdão que a gente aprende aqui no mundo muitas vezes. Porque o perdão que a gente aprende aqui no mundo fala o seguinte: olha, o irmão errou com você, mas você precisa perdoá-lo. Você não pode guardar mágoa. Ele te traiu, mas você tem que deixar isso ir.
Você não pode guardar mágoa. E Jesus fala que esse perdão, ele não cura. Ele não é um perdão que cura. Tu até pode fazer um movimento benigno, né? De, ok, eu não vou guardar mágoa. Porém, os pensamentos que você tem sobre traição, sobre injustiça, eles estão tudo ali ainda. E daqui a pouco vai vir uma outra situação onde eles vão se mostrar. Então, o perdão de um curso em milagres é o perdão dos teus pensamentos com relação às situações que vão se mostrar, aos irmãos que vão se mostrar a você. Então, ele realmente cura, porque ele trabalha na única causa, que são as tuas interpretações, a tua mente pensando, interpretando e discordando diferente de Deus. Pensamentos que Deus não tem, você tem. Você olha as coisas de uma forma que Deus não enxerga. Então, se Deus não enxerga, não é real. Você está em uma ilusão, você está criando ilusões para você mesmo. Está sendo real para você, porém é uma ilusão, porque em verdade aquilo não existe. Se você abandona aqui, se você abre mão, puf, se dissipa. Então, esse convite, né, de aceitar, então, o que o Espírito Santo vai te convidar com o perdão? Ele vai te convidar a você validar o que o irmão é em essência. Porque é para isso que o Espírito Santo olha. O Espírito Santo olha para o que Deus criou de você, para o que é verdadeiro em você. Em essência, você é amor. Em essência, você é tudo que vem do amor. É só isso que é real e verdadeiro. Deus sabe o que criou. Deus sabe o filho que criou. Ele não fica validando o ego. Ele não fica lidando com o ego. A gente discutiu isso no nosso encontro santo, né? Na nossa imersão. Deus não fica ali, ai, você errou, Areta, você respondeu daquele jeito para aquele cara e você foi. Deus não, ele honra o que você é. Ele honra a tua essência, ele honra o que ele criou, ele honra a verdade em você. O que não é verdade em você, ele quer curar. Ele quer falar assim, filho, vem para cá, você não precisa estar aí. Vem. Ele trouxe o Espírito Santo para fazer esse resgate. Então, ele sabe em essência o que somos. E é isso que ele pede para a gente honrar. Honre a essência do irmão. Ele chegou projetando. Se você está curado, você honra o que ele é e você o resgata. Se você não está curado, aquilo vai doer em você. A gente já contou, a gente já falou sobre isso em encontro passado. Tá, mas como que eu sei, Espírito Santo, o que que é meu e o que que é do outro? Porque às vezes eu falava isso para ele, isso aí não tem nada a ver comigo. A pessoa que está sendo totalmente fora da casinha. Nossa, o que que tem de mim aí? O que que tem de errado? O cara chega assim, toda a vida berrando, toda a vida reclamando, chato, e é eu o problema? Tá? Pensa que eu já não tive essas conversas com ele? É? E tá tudo dentro daquele processo de a gente aceitar que algo que a gente acredita, a gente precisa entregar para a cura. É aquele processo de tu aceitar algo que tu acredita e entregar para a cura. E aí, dentro dos entendimentos que ele vai nos dando, né? O que acontece pelas experiências que eu já tive com ele, o que não toca em você, se o irmão chega projetando para você e aquilo não te fere, muito pelo contrário, você olha para o irmão tá ali projetando o ego, tá ali levando, né? Levando aquele medo. Você não se ofende com aquilo, aquilo não te causa raiva, aquilo te causa, na verdade, uma grande misericórdia. E você vai lá
e supre aquilo. E você vai lá e resgata aquele irmão, você vai lá e abastece ele. Aquilo não te ofende, não comunica com você. Quando comunica com você, sentiu raiva, é com você. Você tem a sua cura. O irmão tem a cura dele com o Espírito Santo também. Ele está no processo com o Espírito Santo também. Mas a você, doeu, mexeu, intrigou, tirou a paz, é a tua cura. Aquela situação é para você. Então é muito importante a gente discernir isso. Se doeu, abraça que é teu, né? Tem o ditado. E se não reverbera de forma negativa, o irmão pode chegar com um ego, mas você vai amá-lo. Você vai partir de um ponto onde você leva a cura, você leva o que ele está precisando, né? Então, é uma forma muito, muito interessante de a gente se ater para identificar, né? Qual é o meu processo aqui? É comigo aqui um negócio? Você já vai saber. Então, ele fala o seguinte, continuando aqui. Tu tens um papel a desempenhar na expiação. De novo, a expiação é o desfazer da percepção, né? Do erro do que somos, da nossa identidade. Mas o plano da expiação está além de ti. Não compreendes como não ver os erros, ou não os farias. Olha, olha, olha o que ele fala aqui. Não compreendes como não ver os erros, ou não os farias. Você não compreende como não ver. Acreditar que não os fizeste, ou que podes corrigi-los sem um guia para correção, seria meramente persistir no erro. E se não segues esse guia, teus erros não serão corrigidos. O plano não é teu devido às tuas ideias limitadas a respeito do que és. E é desse senso de limitação que surgem todos os erros. O caminho para desfazê-los, portanto, não vem de ti, mas é para ti. Essa parte do plano do perdão é muito importante. Eu quero que vocês prestem atenção. O ego, ele tem uma mania de querer corrigir os erros por si, por ele mesmo. Ele quer corrigir. E o que que isso quer dizer? É que assim, a gente chegou uma situação e vem um irmão e a gente pensa algo, né? Oi, que pessoa chata. Enfim, não gostei da forma como ele se comportou, é uma pessoa chata, ele reclama. E aí o ego, ele vai querer corrigir por ele mesmo. Tipo assim, quer saber? Eu vou lá conversar com ele, eu vou ter uma conversa com ele. Aí chega lá e fulano, eu acho que você devia pensar, né? Chega o ego cheio de amor, o ego vai para corrigir. O ego vai cheio de amor. Fulano, eu acho que você está olhando muito para o lado negativo da vida. Fulano, eu acho que você não precisa reclamar dessa forma. Fulano, o ego, ele tenta corrigir ele. Ele tenta corrigir ele. Ele vai com todo amor e carinho tentar ele corrigir o outro, ele corrigir a si mesmo, porque às vezes até o próprio ego fala: ai, não, ele é chato, mas tadinho, ele foi abandonado, ele acabou de ser traído, deixa, ele tá mal. Então, o ego faz de tudo para te não trazer a cura verdadeira. Ele faz de tudo para te não corrigir na tua mente o que precisa ser corrigido. Então, um grande papel no plano do perdão é você chamar o Espírito Santo e deixar e sair de cena. Sair de cena é não fazer nada, porque tudo que você for fazer vai ser ego. E você vai aprender isso. Você vai aprender, ele vai te mostrar que você não precisa fazer. E que essas tentativas de corrigir as coisas, de, então eu vou lá falar com ele, então eu vou. Elas, na verdade, não curam. Elas mascaram. Então, é interessante a gente se ater a isso. O meu papel é olhar para o pensamento e dizer: eu te entrego, cura isso, eu não quero mais ver, porque é aqui que tudo tem vida, gente.
O comportamento é o efeito da vida que está aqui. Enquanto eu tiver pensamentos que enxergam discriminação, enxergam a injustiça, enxergam a desvantagem, enxergam a escassez, enquanto os pensamentos estão aqui, eles não vão ser corrigidos por eu conversar aqui, por eu ajeitar aqui fora. Eles estão sendo criados aqui. Então, o Espírito Santo é o único que cura onde precisa curar. Eu não sei me curar. Eu não sei tirar os meus pensamentos limitantes. Eu não sei. Eu não sei qual é a melhor situação para aquela pessoa. Eu não sei. Esse foi um grande ensinamento da aula passada. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, quem não viu, que a correção do erro é uma grande aula na semana passada. Peço que vocês assistam, porque o Espírito Santo nos fala assim: por favor, não corrija o teu irmão. Abandona esse hábito de corrigir, porque a correção, ela é no outro nível, ela é no nível da percepção. Então, não cabe a você, não cumpra a minha função, faça a tua. E se você fizer a tua, que é dar a disponibilidade, olhar para a tua mente, olhar os teus pensamentos e me dar a tua disponibilidade de trabalhar na tua mente, é tudo que você precisa. E vá para o teu dia a dia feliz e confiante que eu estou contigo, te ajudando nisso, fazendo de tudo possível para te enxergar isso. Então, ele nos convida a abandonar a perspectiva da correção dos erros e entregar para ele mesmo, é uma entrega, né? Que, de novo, vai de encontro a um outro aprendizado que ele vai nos ajudar a ter, que é o controle, porque o ego quer controle. O ego, ele está o tempo todo sabendo de todas as respostas, sabendo, querendo corrigir as coisas, sabendo a solução, ele precisa, né? E o grande ensinamento aqui com o Espírito Santo é o seguinte: saia de cena para mim me mostrar você. Se você sair de cena, você consegue enxergar o que Deus tem para você pronto já. Se você não sair de cena, você não enxerga nada, você acha que é tudo você. Então, é um grande ensinamento esse, da correção dos erros, né? Outra parte muito interessante, mas aí eu vou falar nesse outro parágrafo que eu quero ler aqui. Parágrafo, deixa eu ver qual outro que eu quero ler. O ego, número 4, parágrafo 4 para quem tem. O ego também tem um plano de perdão, porque estás pedindo um plano, embora não o estejas pedindo ao professor certo. O plano do ego, é claro, não faz sentido e não funcionará. Seguindo o seu plano, simplesmente irás colocar-te em uma situação impossível, para o qual o ego sempre te conduz. O plano do ego é fazer com que vejas, em primeiro lugar, o erro com clareza e depois não o vejas. Mas como é possível não veres aquilo que fizeste com que fosse real? Então, é aquilo que eu falei, né? Esse perdão que a gente aprendeu de perdoar os erros dos outros, não é o perdão da cura verdadeira, né? Então, o perdão, aí ele continua aqui, o perdão que é aprendido através de mim, não usa o medo para desfazer o medo, nem faz com que o real seja irreal para depois destruí-lo. O perdão através do Espírito Santo simplesmente está em olhar além do erro, desde o início, mantendo-o assim irreal para ti. Não permitas que qualquer crença na realidade do erro penetre em tua mente, ou também irás acreditar que tens que desfazer o que fizeste de modo a seres perdoado. O que não tem efeito não existe. E para o Espírito Santo, os efeitos do erro são inexistentes. Olha isso que ele vai falar agora. Cancelando, regular
e consistentemente todos os seus efeitos em toda a parte e em todos os aspectos. Olha o que o Espírito Santo faz com os erros, cancelando regular e consistentemente todos os seus efeitos em toda a parte e em todos os aspectos. Ele ensina que o ego não existe e prova isso. O Espírito Santo vai te levar além dos erros. E eu posso te dizer que eu fiz uma jornada fantástica com ele em relação a isso. Porque a crença que a gente tem no erro, de que ele causa dano e que a gente está à mercê dos erros dos outros e dos nossos, nos tira a paz, obviamente. A gente se sente super vulneráveis e está o tempo inteiro na defensiva. E quando acontecia, e o meu trabalho foi uma grande sala de aula. Acontecia, foram várias as oportunidades que eu tive de milagre com o Espírito Santo. Várias, porque acontecia um problema sério. Alguém cometeu um erro. Alguém cometeu um erro e aquilo custou, ou aquilo causou uma situação drástica. Drástica que eu digo ao meu ver, né? Ao ver do ego. E na hora vem aquela raiva, vem aquela ira, vem aquela coisa e aquela vontade de quem foi o culpado de quem fez isso. A primeira coisa que tu quer fazer é assim, quem é o responsável disso? Você quer culpar, né? Você quer achar a pessoa que é responsável para a pessoa pagar pelo que ela fez. Essa é a primeira vontade que o ego tem. E aí, dentro do meu exercício do perdão, eu falava, peraí, não, Espírito Santo, o chamado é outro. Você fala que o erro não existe e que todos os problemas já foram solucionados. Então, é como se acontecesse dessa forma. Toda vez que tem algo que te ameaça, algum erro que você se percebe ameaçado, o Espírito Santo, no momento presente, tem a solução imediata para você daquilo. De novo, ele cancela regular e consistentemente todos os efeitos. Então, aquilo não tem efeito. Se eu não entro no erro, se eu não vou lá, se eu não fico, quem que errou? Porque agora você vai ter que se responsabilizar. E porque foi de. Se você não entra nisso, você sai desse condicionamento, você sai dessa crença de que o erro é algo que vai te causar dano, de que você está à mercê disso. Se você sai disso e você chama pelo Espírito Santo e você muda a vibração da tua mente, você sai dessa ciranda, você acessa o que o curso chama de milagre. O milagre, na verdade, é a ordem natural das coisas. Mas a gente enxerga como milagre porque para nós, na nossa mente, a catástrofe estava pronta, o desastre estava concebido, a nossa mente contou todo o enredo ali do que iria acontecer. E aí você vê que as coisas fluem de uma forma harmoniosa para todos, e aquele erro simplesmente se dissipou. Eu tive várias oportunidades, muitas oportunidades de mudar a minha chave e ir trabalhando na minha crença no erro. Então, hoje essa crença está muito menos latente. Então, quando acontece uma situação onde a minha mente, opa, quem errou, eu já paro na hora e falo, não, não, não. O foco não é no erro, o foco é no milagre. O Espírito Santo cancela todos os erros. Eu não preciso ligar para o irmão, eu não preciso falar que a culpa é dele, eu não preciso dar bronca, eu não preciso. Se depois eu quiser abordar qualquer situação, eu vou de um outro ponto. Eu me reconecto com o Espírito Santo, aí entra naquela parte que o ego quer corrigir. Eu entro em conexão com o Espírito Santo e eu posso pedir, Espírito Santo, o que devo fazer aqui para melhorar essa situação? E você pode até ter certeza que isso às vezes nem acontece mais, tá? Muitas vezes aquilo ali veio só como uma lição para você, só como uma oportunidade de liberação para você.
Então, essa vontade de corrigir, essa vontade de ir atrás e fazer, isso eu já liberei muito, porque eu já tive muitas oportunidades de com ele trabalhar essa confiança de que ele desfaz os erros, de que eu tenho um milagre sempre me esperando, que eu não preciso de novo culpar, xingar, me estressar, entrar em discussão. Então, tu vai trabalhando isso aos poucos. E o Espírito Santo quer que você vá além do erro por isso. Porque ele assim, se você para no erro, você não você vive o erro. Você vai viver um inferno sem precisar, criado por você, dentro da tua ilusão de que o erro é real, de que você é vulnerável, e você perpetua isso. Então, quando você vai quebrando esse ciclo da crença no erro, você vai acessando os milagres que ele tem, você vai aprendendo a viver com ele e vendo como que é a realidade com ele. O quanto ele não olha os erros de ninguém. O quanto o universo ele corrige, é um GPS. Errei a rota, na hora ele recalcula. É algo fantástico, são infinitas possibilidades que estão além do nosso alcance, que surgem quando você abre espaço para o universo agir, sai do nosso escopo de possibilidades, foge, porque a gente é tão limitado nos nossos escopos. Mas quando a gente permite com que ele entre, você começa a ver e você fala, uau, tudo se resolveu, tudo harmonizou sem você culpar ninguém, sem você perpetuar a discórdia, sem você perpetuar a inimizade, enfim, ou o rancor de alguém, ou mágoa, ficar ali alimentando mágoa, alimentando rótulos, porque a gente daí fica rotulando as pessoas e fica alimentando esses rótulos, não é assim? Então, você começa com o perdão, e esse convite que ele faz, que ele cancela os erros, eu vou falar de novo. Cancelando regularmente, consistentemente, todos os seus efeitos, em toda a parte e em todos os aspectos. Ele ensina que o ego não existe e prova isso. Ele ensina que aquele pensamento que você tinha, que aquele irmão, que aquela situação ia prejudicar, que aquele irmão era assim, ele mostra que isso não existe, que isso só está na tua mente. É fantástico. É fantástico se abrir a isso. E a gente tem um curso inteirinho para nos ensinar a abrir a mente para isso. Tamanho é o bloqueio para a gente fazer isso. Tamanha é a resistência do ego para a gente fazer isso. Aí ele fala o seguinte, para a gente encerrar. Segue então o ensinamento de perdão do Espírito Santo, porque o perdão é a sua função e ele conhece como desempenhá-la perfeitamente. Foi isso que eu quis dizer quando disse que os milagres são naturais. E quando não ocorrem, algo de errado aconteceu. Milagres são meramente o sinal da tua disponibilidade em seguir o plano de salvação do Espírito Santo, reconhecendo que tu não compreendes o que ele é. O seu trabalho não é função tua. A não ser que aceites isso, não poderás aprender qual é a tua função. Então, Jesus aqui, para encerrar, nos diz qual é a função do Espírito Santo. Então, o desfazer é com o Espírito Santo dos pensamentos, não nosso. A nossa função é dar a disponibilidade. E a disponibilidade é dada olhando para o pensamento que eu estou contendo, que eu estou validando ali, e deixando com que ele trabalhe, e indo abrindo mão daquela certeza, abrindo mão daquele rótulo que eu coloquei, abrindo mão daquela opinião que eu tenho formada. É abrindo mão. Essa é a minha função. Olha só quão pouco ele nos pede. Porém, é muito. Eu sei que é muito.
É pouco, mas é bastante para o ego, porque o ego, de novo, guarda suas opiniões com muito amor e carinho. Só que a função da correção, do desfazer daquele pensamento, é do Espírito Santo. É para isso que ele foi nos dado. Ele é o nosso presente, ele é o nosso salvador mesmo, ele é o curador, ele é o que vem tirar todos esses pensamentos da nossa mente. Então, que a gente não se culpe, que a gente não acha que a gente não acha que deveria ter feito diferente, até porque a gente não consegue. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora eu entendo, a gente olha para o ego e não quer ele. Depois que a gente começa a olhar para o ego, a gente não quer mais ele. E esse é uma grande parte do ensinamento, porque enquanto eu não olho para ele, ele está ali vivo em mim e eu não estou nem consciente. Mas a partir do momento que eu começo a olhar para ele e eu vejo o quão ele me tira da paz, o quanto ele me tira da paz, eu não quero mais ele. Mas isso também faz parte, porque para mim convidar a luz para entrar, eu preciso olhar aonde o ego realmente me leva. Senão eu vou ficar segurando as minhas certezas o tempo inteiro, sem uma disponibilidade para o amor, para a luz vir e me tirar daquilo ali. Tá certo? Então, sigamos confiantes da ajuda, sem culpa, só dando os nossos passos, dando dando a nossa disponibilidade para que o processo aconteça. E ele está acontecendo, pode ter certeza. Às vezes você pode dizer, meu Deus, não, ai, não parece que não estou andando, não tá. Não, não existe um segundo do teu dia que o universo não esteja trabalhando e conspirando ao teu favor, ao favor da tua alma, tá? Da tua essência. Que às vezes a gente acha que o universo não está conspirando a nosso favor porque não está atendendo certos desejos que a gente tem na mente. Mas se ele não está alinhado com o que é melhor para a tua alma, não vai atender mesmo. Mas que a gente tem o Espírito Santo conosco 24 horas trabalhando para as nossas curas, isso a gente não pode ter dúvida. Então, nunca está em vão, nunca é em vão nada. Até as experiências sofridas, até olhar para os medos, aquele dia sofrido, ruim, dolorido, que eu passei cheia de insegurança, cheia de medo, cheia de raiva, são importantes. Porque são dias que eu preciso enxergar. Eu preciso da luz. Eu preciso da luz. Eu não quero ficar aqui. E ela só precisa desse convite, né? E a gente cada vez dá mais disponibilidade para ela. Aí a gente vem para o encontro, né? A gente está aqui, porque senão a gente vai um tempinho, daqui a pouco, ah, não, eu consigo sozinho. Eu vou, já aprendi. A gente faz isso, eu sei, e fiz muitas vezes. Aí passar uns dias, tu, ai meu Deus do céu, socorro, preciso da tua ajuda, Senhor. Me direciona de novo. Aí volta, né? Tudo é importante e tudo é feito para nós com muito amor e cuidado. Nunca com julgamento e punição. Nunca. Tá certo, meus amores? Essa Vamos colocar em prática, né, cara? não. Tentar. Colocar em prática é estar atentos o Isso. máximo possível, porque, de novo, às vezes a gente não consegue. De novo, ele fala que a gente não consegue, né, trazer o pensamento certo. A gente só consegue dar disponibilidade para tirar o que está errado. Então, que a gente leve essa prática de forma suave, leve e positiva. Que a gente está caminhando. O importante é a gente estar caminhando. Né? No tempo, isso está acontecendo, tua evolução está acontecendo. E isso é que a gente tem que ter certeza. E confiante disso. Que cuidados nós estamos sendo. Se é que já sabes, né, Chico? Não mexe nada Potinho que já tá cheio, fazendo. potinho cheio. O que, amiga? Potinho cheio, Potinho tá trilhinho, cheio? Potinho tá cheio? Que bom, que agora bom. potinho cheio.
É isso aí. É isso aí. Venha encher seu pote. A gente precisa. A gente precisa. Porque a nossa mente, ela drena, drena. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada, Glau. Boa noite para vocês, amores. Obrigada por estarmos juntas. Obrigada, Juntas hoje, Clau. time feminino, ó. Time feminino, que É. lindo. Obrigada, minhas lindas. Fiquem com Deus. Uma linda semana para nós. Com Amém. com presença dele sempre. Um beijo É, grande. beijo. Até Tchau. amanhã. Até Beijo. amanhã. Beijo. Beijo.